Muita gente escreveu para mim querendo saber a minha opinião a respeito do novo álbum do Ozzy Osbourne, o Ordinary Man. Nesse vídeo você vai ver o que eu tenho a dizer a respeito desse vídeo. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, muita gente escreveu pedindo a minha opinião a respeito do novo álbum do Ozzy Osbourne, o Ordinary Man. Muita gente gostou, muita gente detestou e as pessoas escreveram querendo saber a minha opinião. Antes de eu emitir as minhas impressões a respeito do disco, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que você sabe que tem uns produtos muito legais. E o Ozzy estava longe dos estúdios de gravação 10 anos, mais ou menos, né? Desde que ele tinha lançado aquele disco, o Scream, que é um disco bem irregular, vamos falar a verdade. A premissa era muito boa, porque o Ozzy estava com uma banda de apoio completamente diferente no estúdio para gravar essas canções. O batera, o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers, o Duff McKagan do Guns N' Roses e o guitarrista e o produtor era um garoto mesmo, um jovem chamado Andrew Watt. Você não sabe quem é o Andrew Watt? Eu te falo. A primeira vez que eu ouvi falar desse garoto foi no trio chamado California Breed, que lançou esse disco aqui, ó, muito legal, tá? Para quem não sabe, o California Breed era um trio com o Andrew Watt, né, que era o jovem, mais o Glenn Hughes no baixo e nos vocais e o Jason Bonham na bateria, exatamente o filho do John Bonham. Era um trio muito legal que lançou apenas esse disco aqui, que é muito bom, que inclusive eu recomendo. Então a premissa era boa, né? Provavelmente ia ter uma sonoridade um pouco diferente. Só que o Andrew Watt, de lá para cá, do California Breed para cá, ele acabou se tornando um produtor muito requisitado dentro do pop americano. Pra você ter uma ideia, ele acabou ganhando um Grammy de produção com aquele disco daquela cantora Cardi B, um disco chamado Invasion Your Privacy, né? E ele acabou trabalhando e produzindo o Post Malone, né? Aquele rapper que tá estouradaço nos Estados Unidos, né? Por isso que tem 2 faixas nesse disco com o Post Malone, mas eu vou comentar a respeito delas daqui a pouquinho. Então, resumindo, a expectativa com essas informações é que o disco poderia ter um swing diferente, né? Uma coisa que seria muito legal de se ouvir no trabalho do Ozzy, né? Só que, infelizmente, muito pouca coisa se salva no Ordinary Man. O disco, ele começa bem. Eu, inclusive, aqui embaixo, eu vou colocar o link de todas as faixas desse disco que eu puder encontrar, para você poder conferir, comparar com o que eu estou falando, ou mesmo se você quiser usar as plataformas de streaming que tem por aí, fica à vontade, tá bom? O disco, ele começa bem, com uma faixa muito boa e pesada, chamada Straight to Hell, né? E aí tem aquele som típico do Ozzy, né? Aí depois vem, na sequência, vem uma balada. Mas é engraçado que ela é uma balada muito potente, vamos dizer assim, que ela chama-se All My Life. É uma balada robusta, assim. Aí depois dessas duas, vem uma canção chamada Goodbye, que é uma canção interessante, assim, porque ela alterna
um groove um pouco mais, vamos dizer assim, mais arrastado, mais pesado, né? E lento, com algumas levadas um pouco mais aceleradas em termos de andamento ao longo da canção. Assim, uma canção interessante. Tem uns solos de guitarra muito bons do garoto, do Andrew Watt, e tem uma performance do Chad Smith sensacional. Aliás, é impressionante como o Chad Smith toca melhor quando ele tá fora do Red Hot Chili Peppers, né? Incrível, né? Toda vez que ele vai tocar com outras pessoas, o Chicken Foot, nesse próprio disco do Ozzy aqui, é impressionante como ele toca melhor do que ele toca no Red Hot Chili Peppers. Ele parece que ele toca mais animado. Só que aí vem a faixa título, e é justamente nela que o disco começa a desandar. A premissa também era muito boa, cara, porque essa faixa título, ela era um dueto com ninguém menos que o Elton John. Pô, seria um negócio muito legal, né? Um dueto do Elton John com o Ozzy. Só que o que acontece, cara? Ela é uma balada muito medíocre, mas muito assim, sem qualquer tipo de elemento que você possa destacar, né? Por ser um encontro entre essas duas lendas da música, né? É um tipo de canção extremamente preguiçosa e que poderia ter rendido algo muito melhor. E aí depois começam a aparecer umas músicas que parecem sobras de discos anteriores do Ozzy, sabe? Canções que eram tão fracas que não foram aproveitadas. Na sequência do dueto com Elton John veio uma chamada Under the Graveyard, que ela começa fraquinha, ela continua fraquinha e ela termina fraquinha. Inclusive essa música, ela tem um problema de produção porque lá no final da canção ela desperdiça um bom riff de guitarra, mas que acontece quando a canção já está terminando. O solo de guitarra do Andrew Watt tem uma timbragem muito diferente de qualquer coisa que você tenha ouvido nos discos anteriores do Ozzy, e isso não é necessariamente uma coisa boa, porque eu achei o timbre muito mal escolhido. Aí o disco volta a melhorar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, numa música chamada Eat Me, que começa com uma gaita, né? Que você já pensa, pô, o Ozzy tá fazendo uma citação da The Wizard do Black Sabbath, né? Assim como ele fez na Straight to Hell, que abre o disco com aquela frase All Right Now, que ele fala na Sweet Leaf do Black Sabbath, né? Mas são pequenas citações meio bobas. E aí nessa Eat Me, que começa com essa gaita e tem um som de baixo muito bom do Duff McKagan, tem um riff de guitarra bem legal. É uma canção que melhora um pouquinho a sensação ruim que fica nos ouvidos das duas faixas anteriores. Mas aí o que acontece? Aí na sequência aparece uma canção chamada Today is the End, cuja a introdução dessa música, ela não tem como você não lembrar um pouco daquela atmosfera da Enter Sandman do Metallica, né? Só que evidentemente com menos peso e menos distorção. Só que mesmo essa atmosfera, ela não salva a canção de uma profunda mediocridade. Mais uma vez, parece uma música que foi rejeitada nas sessões de gravação dos discos anteriores, assim, muito fraca. O solo de guitarra do Andrew Watt, ele é confuso e ele não tem nexo dentro do que pede a harmonia da canção. Mais uma vez o Chad Smith se salva, mas a performance dele é insuficiente para fazer essa canção se tornar algo digno de nota. Assim, essa música, inclusive, é uma das piores do disco. Quando você fica com a sensação de que, o disco precisa melhorar, vem uma outra música também muito ruim, chamada Scary Little Green Man, com o Ozzy usando uma melodia de vocal, uma linha vocal, que parece que ele tá usando isso o tempo inteiro. Inclusive, quando você ouvir ele cantando, você vai pensar, mas isso parece algumas músicas que ele gravou nos discos anteriores, inclusive de algumas músicas, de algumas linhas que ele usou nesse mesmo disco. Ele fica repetindo. A impressão que eu tenho é que ele usou uma espécie de voz guia, né? Voz guia no estúdio é aquela voz que é gravada só para os outros instrumentos se orientarem dentro da canção. E alguém achou, o produtor, o Ozzy achou que a voz guia estava boa e ficou. Um negócio
simplesmente muito, muito fraco. Outra canção que também parece ter sido reaproveitada, né, depois de ter sido recusada nos discos anteriores, é Holy Fortnite, que é uma balada que tem um refrão simplesmente desastroso, né? O solo, quando entra o solo de guitarra, ele entra numa harmonia muito estranha em relação à canção. Parece um enxerto, sabe? Parece que foi feito meio de qualquer jeito, né? E a letra, ela é um discurso do Ozzy meio de despedida, sabe? Como realmente ele estivesse se despedindo do seu público, cara. É uma coisa muito estranha assim e muito, muito ruim. E aí a gente chega ao final do disco e que nada é tão ruim que não possa piorar. Aparecem as duas faixas com a participação do tal rapper Post Malone. A primeira, a penúltima música chama-se It's a Raid e é um arremedo, é um pastiche de punk rock simplesmente ridículo, assim, em que nenhum dos dois, tanto o Ozzy quanto o Post Malone, eles mostram qualquer habilidade vocal para trazer algo de memorável para esse troço, né? Você ouve a canção, sabe o que parece, cara? Parece um Green Day cover, tocando, tendo dois vocalistas que parecem dois pacientes de hospital psiquiátrico fazendo terapia ocupacional, cara. É um negócio que beira o constrangedor. E o disco finalmente termina de uma maneira muito ruim com Take What You Want, que é mais uma canção que tem uma participação do Post Malone e tem também um outro cara chamado Travis Scott também, que é uma canção absolutamente ridícula, que não tem nada a ver com o Ozzy e mostra que foi uma tentativa patética, por sinal, de levar o som do Ozzy para um público que trata o Ozzy como se fosse um comedor de morcego. Tá entendendo? É como se ele quisesse mostrar pra molecada que ele é um cara moderno, assim, que ele merece ser ouvido. Cara, essa moçada não tá nem aí pro Ozzy. Trata o Ozzy como piada. Quando eu terminei de ouvir esse disco e eu soube que ele tinha cancelado não apenas a turnê que ele ia fazer pelos Estados Unidos de shows, a turnê para divulgar esse disco nos shows, ele cancelou a turnê inteira. Cancelou, inclusive, todas as participações que ele faria em programas de TV e de rádio. Inclusive, tem um programa de rádio do Steve Jones, que é o ex-guitarrista do Sex Pistols, que é um programa de rádio muito legal. Ele também cancelou a participação dele. Quando eu soube também que uma das canções desse disco, que é a Scary Little Green Man, vai ter um clipe com o Jason Momoa, aquele cara fortão, Aquaman, aquela coisa, no lugar do Ozzy. Ou seja, o Ozzy claramente não estava em condições sequer de gravar um videoclipe dessa música. Então, quando tudo isso aconteceu, eu pensei assim, cara, Ordinary Man é o disco de despedida do Ozzy. Ele não vai realmente fazer mais nada. Só que dias atrás, ele deu uma entrevista dizendo que, já que a turnê dele foi cancelada, ele vai aproveitar e vai entrar em estúdio no mês que vem para gravar mais um disco. Eu, sinceramente, eu duvido que isso venha acontecer. Mas se acontecer, é um claro sinal de que o Ozzy quer lançar tudo o que ele puder antes de acontecer alguma coisa muito ruim. Não sei não. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo de hoje. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto daqui a alguns dias com mais um vídeo bacana para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.